Já está. Podes começar, por favor. Ok. Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença e todos aí Tem em que casa destacar a também. imagem do Nelson. Tem que destacar o Nelson, só o Nelson. Falta isso. Desculpa. Por um destaque na fixa, senão vai aparecer todos na coisa. Destaca o Nelson. Nelson, espera aí que eu vou já destacar-te. Ah, Ok. ok, já está. Obrigada, desculpa. Continuando então, obrigado pela vossa presença. Vamos dar início mais uma palestra, mais um estudo, mais um período de aprendizagem para todos. Antes disso, vamos aqui ler uma passagem. Já está. Acho que alguém com a Maria João tens o som ligado. Ou então abrir aqui o Evangelho. Cícero também está com o som desligado. Pode desligar, Já estou. Cícero, por favor, o teu som? Posso. Obrigada. Capítulo 13. Tá ligado. Desliga, por favor. Fecha, Cissa. Obrigado. Ora, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Ponto 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, do supérfluo, da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesseis imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles quem pude ajudar na minha última encarnação, amai-los, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Vamos então serenar os nossos corações, as nossas mentes, e levar o nosso pensamento ao alto, pedir aos nossos irmãos e amigos, encarnados e desencarnados, possamos vibrar todos em sintonia. Oremos a Jesus, nosso mentor aqui na Terra, o nosso mestre e exemplo, agradecendo a equipa espiritual da Casa dos Humildes, todo o apoio, toda a compaixão, todo o auxílio que nos presta. Vamos pedir inspiração e bênção ao nosso palestrante, para que possa passar a mensagem tão bela que é da gratidão, de forma que possamos levar esse ensinamento para dentro de nós, para a nossa vida, para os nossos lares, e que possamos espalhar para todos um pouco desse conhecimento. Que a paz esteja conosco, o amor nos preencha. Jesus e conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Dou então a palavra ao nosso palestrante, Nelson Tavares, e obrigada pela sua presença e disponibilidade, e boa palestra para todos. Obrigado, Ana Beatriz. Obrigado. Suzana, quer falar qualquer coisa ou não? Posso começar? Vai virar a câmera. Tá, só para veres o pessoal em casa
Está bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre gratidão. Quero agradecer de antemão estar aqui de volta com vocês. É uma alegria estar aqui reunido mais uma vez para a gente falar um pouco de doutrina espírita, um pouco de Jesus. E como a Ana Beatriz disse agora há pouco, essa mensagem tão bela que é a gratidão. Às vezes a gente fala gratidão com uma facilidade, está na boca do povo. Mas como é que é a vivência aqui dentro? Como é que a gente troca com o alto? Como é que é essa relação? Como é que dá para ser melhor? A busca aqui da doutrina espírita, a busca dessa reunião, é exatamente pegar todo o conceito de Jesus, o convite, todos os seus ensinamentos e transformar a nossa vida mais fácil, ou menos dolorosa, mais fortalecido para vivenciar as dificuldades, ou melhor, as oportunidades que nós enfrentamos aqui nessa vida, nesse hoje, nesse momento, nessa encarnação. Então, hoje a gente vai falar de coisa boa. Falar de gratidão é falar de coisa boa, de dias melhores, dias mais felizes, ou mais alegres, ou menos dolorosos para aqueles que estão vivenciando um processo de dificuldade e de dor. E existem várias técnicas para isso. Então, a gente vai falar aqui, gratidão nada mais é do que uma técnica, uma tática, um caminho para transformar essa vida mais tranquila, mais feliz. O importante da gente ter aqui a consciência é que isso é uma escolha nossa, está nas nossas mãos. Então a gente vai falar aqui de gratidão, a gente vai falar de uma escolha para uma vida melhor, para uma vida mais tranquila, mais serena, nos conectando com o alto, percebendo como a gratidão pode nos ajudar nessas nossas relações com o alto e também com o meio, a troca com o próximo, a troca com o mundo. Então, como a gratidão pode, esse sentimento tão profundo de agradecimento ao Pai, a Deus, à espiritualidade superior, esse agradecimento. Gratidão é nada mais, nada menos do que agradecer ao Pai por tudo que nos provém, por tudo que nos oferta e muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes a gente não tem atenção para aquilo que está aí na nossa frente e focamos em outras questões que às vezes nos fogem de mão, nos fogem ao controle, ou temos uma visão meio turva, ou não reconhecemos ainda. Então o processo aqui, a ideia, pessoal, é a gente utilizar a razão, essa troca, esse contato aqui, através do estudo, uns com os outros, numa casa espírita, para a gente chegar ao sentimento, chegar à emoção. A ideia é sempre essa. A ideia é mais do que decorar alguma coisa, se dizer cristão ou se dizer espírita, é transformar esse ensinamento em vivência, de modo que eu me sinta melhor, eu me sinta feliz. Ninguém quer ganhar aqui um botãozinho de o melhor espírita, o melhor cristão na testa, aquela estrelinha bonitinha, como na escola. Então, entender como essa conexão com o plano espiritual, porque nós nos conectamos o tempo inteiro. Então, como essa conexão pode ser melhor? Ou pode ser pior também. Porque da mesma forma que a gente tem a gratidão de um lado, a gente tem, sabe qual é? A famosa reclamação de outro. São dois opostos. Cada um está de um lado. E, naturalmente, a conexão é estabelecida a partir dessas duas escolhas. Uma leva para o alto e outra leva para baixo. É de acordo com a nossa vibração, onde a gratidão eleva a nossa vibração, elevando o nosso pensamento, o nosso contato com a luz, com a espiritualidade de luz, com o teu mentor, teu anjo da guarda, com o Pai, digamos assim. Espera, desculpa, é preciso marcar... Ah, perdão, apareceu uma mensagem aqui para mim da Nívia. Já desapareceu, vamos lá. Então, a partir do momento que nós trabalhamos essa conexão através da gratidão, a gente troca com o alto. E da mesma forma que a reclamação nos conecta lá para baixo. Nos conecta com uma vibração, com uma espiritualidade densa, que um sentimento... Eu estou falando aqui de sentimento, pessoal. Olha só, falar de sentimento é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque é muito pessoal.
Como é que eu vou tentar explicar o que eu sinto? Que cada um sente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Difícil aquele que experimentou momentos de gratidão nesse relacionamento com o alto, com o pai, como a gente quer configurar e dar nomenclatura, e não tenha se sentido bem. Da mesma forma, também não conheço alguém que vive em reclamação, naquela psicosfera negativa, naquele disco quebrado que fica arranhando, e parece que não tem nada para reclamar, mas a gente vai reclamando de tudo. E da mesma forma não fique pesaroso, fique denso, que a vida se transforme no dia a dia mais difícil. Então, entender aqui, pessoal, o poder, digamos assim, da gratidão, que pode nos elevar. E percebendo que a gente pode colocar isso como uma prática constante, vivenciando uma experiência, prestando atenção naquilo que nos faz bem e replicando. Se você não tem o hábito ainda de praticar a gratidão, o que eu digo primeiro é, experimenta. Experimenta, dá chance. Não conheço ninguém que tenha falado mal. Dê a chance de se conectar com o Pai, com o alto. E se for bom, faz o seguinte, replica. Transforme isso em um novo hábito. Sabe a história de novos hábitos? Bons hábitos. O bom hábito é a gratidão, por exemplo. Se não está acostumado, bota na agenda. Despertador para tocar a hora da gratidão. A hora de me conectar com o Pai. Eu, particularmente, muitas das pessoas gostam de fazer, sabe quando? Quando acorda de manhã. Quando acorda de manhã e já tem a primeira oportunidade de se conectar com o Pai e agradecer por tudo que está vivenciando, ou pelo contrário, entrar naquela dinâmica negativa e começar a reclamar de tudo. A gente já pode acordar de manhã, abrir a janela e agradecer ao Pai e dar um minuto e meio, 2 minutos que seja, para fazer uma oração, se conectar com o alto, pedindo forças para fortalecer naquele dia, já trabalhando esse fluxo energético, podemos chamar de fluxo espiritual, com o alto, permitindo esse fortalecimento para encarar mais um dia de batalha, de luta, de correria, que todo dia é uma oportunidade. Ou então a gente já pode acordar também no mal-estar, na negatividade, focando no negativo. Ah, hoje está frio, hoje está chovendo. Ah, hoje vai ser mais difícil. Olha que complicação. Ih, essa semana vai ser horrível. Se a gente já começa assim, pessoal, por mais que não seja horrível, vai se transformar, eu tenho certeza. Agora, numa semana horrível, uma semana difícil, em tempos complicados, é aí que esse fortalecimento com o Pai, com o alto, com a espiritualidade de luz, pode nos ajudar a vivenciar todas essas questões. Não é que vai deixar de ser difícil, é questão que nós podemos ser mais fortes. Mais fortes como? Contando com aqueles que estão do nosso lado. Eu não estou falando aqui dos encarnados somente, eu estou falando do plano espiritual. É bom sempre a gente relembrar, porque a gente esquece. Pessoal, olha só. Anjo da guarda. Sabe quem é o anjo da guarda? É aquele que está à tua disposição para quando você quiser se conectar com ele. Porque a missão dele é você. Desde o planejamento reencarnatório, todas as dificuldades ou oportunidades ou desafios que nós temos que passar, ele está ali do nosso lado. Agora, tenhamos o hábito de afinar essa relação com ele. Como é que a gente faz isso? Nos conectando mais. Nos conectando mais a esse grande amigo, chamemos assim, que está aí para nos fortalecer, está aqui para nos ajudar, está aqui para nos dar todas as condições que nós temos já de realizar, mas por muitas vezes a gente fraqueja, a gente vacila, a gente não se acha forte o suficiente. Mas uma coisa é sempre bom a gente lembrar, não há fardo mais pesado que não possamos carregar. E dá para compartilhar, às vezes, esse fardo, ou dá para ganhar uma base aqui para sustentar, muitas vezes, o carregar desse fardo com a espiritualidade de luz, com o teu mentor, com o teu anjo da guarda, que está aqui exatamente para nos fortalecer nesse momento. Então, a questão aqui, pessoal, que eu quero passar para todo mundo,
é que é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Tem a ver com foco. Porque existe todos os aspectos na vida de todos nós. Eu não conheço quem está aí, conheço alguns, poucos, tá? Mas eu tenho certeza que todos nós temos momentos mais felizes e mais difíceis na vida. Temos alegrias e temos tristezas. Mas a questão aqui, o foco aqui, o direcionamento é o que a gente dá mais atenção? A gente dá mais atenção aos aspectos negativos da nossa vida ou os positivos que muitas vezes a gente nem percebe que tem e nem dá mais valor, e nem dá valor. Perceba qual é o teu foco na tua vida. Perceba aquilo que te ajuda, que te sustenta, que te trouxe até esse momento, aqui, hoje, agora, nesse instante que a gente está aqui reunido, em conjunto. Todos os aspectos positivos, não ignorando os negativos. Atenção, a gente não está fingindo que não existe, que não existe um passado doloroso na história de cada um, que existiram, sim, momentos tristes, é verdade. Mas ainda assim há luz, há alegria. E há momentos bons na vida de todos nós. Muitas vezes é a nossa incapacidade de perceber o mundo que está ao nosso redor. Muitas vezes a gente está muito focado no mundo como si só, olhando para fora, esquece de olhar aqui para dentro. Não é sobre vencer no mundo, mas sobre vencer o mundo. Olha a diferença. Uma frasezinha que eu vou repetir, porque essas frases são importantes para a gente parar e pensar. É vencer no mundo ou vencer o mundo? O processo aqui é interior. A caminhada evolutiva, encarnação pós encarnação, se dá através de um mundo como esse, num momento como esse, onde vivenciamos e experienciamos tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. Daqui a pouco, pessoal, acabou. E aí? Crescemos, evoluímos? Ou ficamos dando volta, não percebendo, remando contra a maré, não dinamizando, não melhorando, não evoluindo de alguma forma? Analisa o teu dia a dia, analisa hoje, analisa as tuas últimas semanas. Faz o seguinte, analisa a tua última semana. Eu tenho certeza absoluta que teve muita coisa ruim e teve também muita coisa boa, muita coisa para agradecer. E aqui a questão é o quanto nós agradecemos ou quanto nós reclamamos. O convite aqui é a gente fazer essa autoanálise primeiro, essa busca, esse autoconhecimento, se conhecer e fazer conta. Começa fazendo conta. É uma matemática, pessoal. Faz uma matemáticazinha aí. Quantas vezes nessa semana eu reclamei? E às vezes é muito fácil, pessoal. Vai no primeiro café, quando sair daí, da Casa dos Humildes. Ali em cima, no Pingo Doce, tem um café muito bom ali. Sobe a escadinha, que você conhece. Já vivi em Lisboa. Senta ali e fica meia hora, que eu tenho certeza que vai ter algum papo de alguma coisa que vai ter um motivo para você entrar naquela vibração negativa e entrar na reclamação. São os preços, porque a política, porque a guerra, porque XYZ, PTO, sempre vai haver algo, pessoal. Sempre vai haver algo para reclamar, ou para a gente entrar numa dinâmica, muitas vezes, inconsciente, e vocês vão reconhecer aí, tá? Daquela pessoa que você nem chega perto e já está reclamando de alguma coisa. Se não tem alguma coisa para reclamar, ela inventa e cria, porque vivemos numa dinâmica, muitas vezes, da reclamação, da lamúria, da lamentação. Percebendo aí, olha a vibração, ó, lá para baixo. Dificultando ainda mais essa troca com o alto, a troca com o nosso mentor, a troca com a espiritualidade de luz. Como é que faz ao contrário, Nelson? Eleva. Como é que eleva? Há várias maneiras. A gratidão é uma delas. Perceba se você reclama mais ou agradece mais. Gosto muito, pessoal, de uma... Adoro as histórias do Chico, né? Quem é que não gosta? Talvez alguém não goste, mas eu gosto muito. História do Chico que é muito profunda, muito simples, muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda,
com essa história de reclamação ou de gratidão. Chico Xavier nos diz que muitas vezes a gente está lá na cozinha, lavando uma louça e reclamando. Epa, essa louça, e ali naquela lamúria, naquele pesar, lavando a louça e reclamando. Às vezes não está reclamando verbalizando, mas aqui, ó, mentalmente. Mentalmente. Porque o falar, o expressar, o colocar para fora é o conteúdo que está aqui dentro. É a nossa vibração. A gente está falando da reclamação mental, que seja, se você vive sozinho, muitas vezes a gente está ali ó, reclamando, lavando uma louça e reclamando. Mas, o que Chico Xavier nos diz, ao invés de reclamar, por que a gente não agradece a comida que a gente comeu e que sujou esse prato? Disso a gente esquece. Disso a gente esquece. Muitas vezes é mais fácil focar nos aspectos negativos para aqueles que acreditam que, por exemplo, lavar a louça é um aspecto negativo. Então se questiona se você está mais conectado com o alto ou está mais conectado com o que está mais denso, mais difícil, mais complicado. Eu gosto sempre de falar, pessoal, porque é um exemplo que a gente tem dia a dia, aqui em todo Portugal continental e ilhas. Faz o seguinte, a história do café, eu costumo falar sempre isso. Vai para o café e eu tenho certeza que em 15 minutos ali vai estar uma TVzinha ligada ali, um CMTV, nada contra, mas que vai estar passando toda a negatividade do mundo e replicando e repetindo e martelando na cabeça. E é fácil se conectar, difícil é elevar o pensamento. Fácil a gente para na frente de uma TV durante 15, 20, 30 minutos, uma hora, e nem percebe, já está naquela psicosfera densa, aqui, ó, gerando pensamento, nos conectando com imagens ruins, com tristeza, com violência. Isso tudo vai nos minando, nos derrubando, nos colocando no chão, para baixo. E como é difícil, às vezes, pegar um livrinho que seja um evangelho, uma leitura edificante, para ler 5 páginas. Ah, Nelson, dá sono. Ah, me perdi. Aí eu dormi, eu não prestei atenção em nada. Li. Nossa, é difícil se conectar. É difícil mesmo. Aí mostra o nosso retrato, enquanto espíritos que somos no nosso momento evolutivo. Então, a busca, o convite aqui, pessoal, não é querer dizer como é que faz. É, experimenta. Experimenta algo diferente. Experimenta se conectar com tudo isso que nos faz bem, que nos dá esse apoio, essa sustentação diariamente. Não é só no centro espírita, pessoal. No centro espírita também. Aí, nesse ambiente preparado, isolado, essa fortaleza, onde a espiritualidade atua diretamente sobre nós. Através da psique, através do corpo físico, do corpo perispiritual, do passe mediúnico, sim, onde é dissipado todo tipo de mazela nos centros de força, ou chamemos de karma, de chakra, desculpa, para algumas pessoas, percebendo como nós podemos, não só no centro espírita, mas fora dele, no nosso dia a dia, colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Pessoal, a doutrina espírita não vai realizar milagre para ninguém. A doutrina espírita nos traz informação. Informação para quê? Para transformar a vida melhor. Tomara que esteja transformando a tua vida. Se tem alguém que está chegando agora aqui, seja bem-vindo. A ideia aqui é exatamente essa, é pegar todo esse conteúdo teórico, palestras como essas, estudos, se aprofundar, trazer conhecimento para transformar em sabedoria. O que é conhecimento? O que é sabedoria? Conhecimento é toda essa parte teórica. Sabedoria é quando a gente aplica isso na nossa vida. Aí que vem a grande diferença. Aí que é o pulo do gato. É quando a gente consegue pegar questões como essa da gratidão e falar assim, é verdade, olha, vou tentar, vou arriscar. E exercitar e praticar e colocar isso numa dinâmica nova. Numa nova dinâmica. Para que a vida seja melhor. Às vezes, pequenos movimentos, pessoal, faz grandes diferenças. Como eu falei aqui, às vezes, o hábito
de criar a gratidão, de se relacionar com o alto, às vezes 2 minutos de manhã, pode te dar uma baita sustentação para enfrentar questões que normalmente você já está perdendo a cabeça, se irritando, entrando naquela vibe negativa antes do meio-dia. O dia mal começou e você já está ali já a mil. Então, momentos como esse, de se fortalecer com o alto, podem fazer toda a diferença. Porque o que acontece às vezes é que muitas formas a gente não quer que as coisas sejam de uma forma e são de outra. Na vida como um todo. E aí vivemos como crianças espirituais. Porque quando a coisa não acontece do jeito que eu não quero, ou que eu não gosto, eu vou e começo a agredir ou deprimo, jamais aceitando e entendendo o que a dinâmica da minha vida está me oferecendo para o meu crescimento. Tirando muitas vezes por direito e não reconhecendo aquilo que, na verdade, é uma benesse do alto. Que é uma benesse do alto. Vou dar um exemplo bom aqui só para ilustrar. Eu gosto dos exemplos para a gente pensar na vida. Tá? Quem é aqui que agradece, por exemplo, o simples ato de andar, de caminhar? Será que a gente dá valor? Será que a gente dá valor? Ou não? Difícil, né? Não sei se alguém faz aí, mas difícil. Mas sabe quando a gente passa a dar valor? Vou dizer quando. Quando a gente fica acamado, quem já ficou, sabe o que eu estou falando. Uma semaninha, uma semana, às vezes num leito de hospital, ou em casa, num acidente, numa questão complicada, e a gente perde o direito de ir e vir. E quando volta a caminhar, tem gente que cai no chão e chora, agradecendo a Deus. O que antes não tinha capacidade de visualizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai aprender a agradecer de uma forma ou de outra. Ou perdendo, vivendo a outra polaridade, ou percebendo e tendo olhos de ver. Que muitas vezes a gente está ali já por direito, como uma criança, e não presta atenção, não dá valor. A questões mais simples, que não tem nada de simples. Às vezes as questões mais simples da vida são de extrema profundidade, mas por essa nossa incapacidade de valorar, de ter atenção, é que passa batido. E a gente está muitas vezes focado mais no que é negativo. Tem uma frase que eu gosto muito e que dá para a gente refletir bastante, que é a seguinte: tudo que vem é para o nosso bem. Vou repetir. Tudo que vem é para o nosso bem. Mas olha só, não é para repetir 2 vezes, não. É para vocês repetirem, sabe quando? Quando tiver aquele momento complicado, lá na frente. Principalmente. Quando a dor bate a porta, quando está difícil. Ter essa capacidade de entender que tudo que vem é para o nosso bem. Aí, algumas pessoas talvez estejam assim, será? Que bom. Você está perguntando? O questionamento, a ideia é essa, tá? Doutrina espírita é raciocínio. É fé raciocinada. Não é ninguém para acreditar e descer goela abaixo que o Nelson, qualquer outro orador está falando, não. Mas vamos lá. Será? Será que tudo que vem é para o nosso bem, realmente? Como é que fica a história do planejamento reencarnatório nesse meio aí? Como é que está a história de Deus aí, nesse meio? Como é que a gente acredita com o alto, se relaciona com o Pai? Será que é sempre para o nosso bem mesmo? Ou não? Ou depende? Porque normalmente, pessoal, o que acontece? Na história de gratidão, a gente agradece o que é bom. Claro. E o que é ruim? A gente agradece também? Ou então, aquilo que parece que é ruim, e depois de um tempo, a gente percebe que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Alguém já passou por essa experiência? Que na hora que a dor bateu, balançou, a gente estava desesperado, sem chão, batendo cabeça na parede, arrancando os cabelos, passando mal, e achou que não tinha jeito, e depois de um tempo,
a vida tomou outro caminho, e é muitas vezes através daquela dificuldade, outras portas se abriram, e a gente tem a capacidade de olhar lá para trás e perceber que bom. Aquilo que eu achava que era ruim, na verdade, não era tão ruim assim como eu imaginava. Porque muitas vezes foi através daquele movimento, daquele momento doloroso lá atrás, que me levou onde eu estou agora. Porque sem um momento doloroso eu não tinha caminhado, eu não tinha andado, eu não tinha tomado essa direção. Difícil, tá? Difícil ter essa percepção. Mas olha para a tua vida. Tente entender, faz um retrospecto, não com um olhar pesaroso, não com um olhar negativo. Mas entenda muitas vezes, e eu falo muito de nós aqui, tá? Que chegamos à doutrina espírita através da dor. Como é que a gente chegou aqui? Para muitos foi através de muita dor. Eu vou jogar lá para frente. Quando em algum momento a gente vai olhar para trás e perceber que bom, que bom. Que bom que aconteceu. E aí está o momento do agradecimento, que muitas vezes a gente só agradece o que é supostamente bom na nossa visão, na nossa compreensão ou na nossa limitação. Porque perceber muitas vezes um quadro, uma fotografia, é uma limitação. E claro que é difícil, quanto mais no momento da dor, que o emocional a gente está envolvido, de pensar lá na frente que, poxa, isso aqui vai ser bom para mim. Essa dificuldade que eu estou passando, essa dor que eu estou vivenciando. Aí que vem a questão. O que eu tenho que aprender com isso? Ou será que Deus é injusto? Aí começa. Começa esses questionamentos, que são ótimos, tá, pessoal? Questionamentos muito bons. Para a gente ir buscando e afinizando esse contato com o alto, com o Pai. Fortalecendo a nossa fé. Não só acreditando mais, mas confiando mais. A grande questão da fé não é o confiar. Confiar é fácil. Acredito que todo mundo aqui é confiar, check. Fácil, fácil. O segundo ponto da fé é a confiança. E aí, como é que é? Na hora do vamos ver. A gente confia nos desígnios de Deus, do alto, que aquilo que está acontecendo é para o nosso bem, que não está acontecendo por injustiça, ou por sorte, ou por azar, mas tem ali algo que agora eu não consigo perceber, mas eu confio em Ti, Pai. Eu entrego na Tua mão. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando. Não tem nada mais que eu possa fazer a não ser confiar, delegar. Depois que a gente faz tudo que a gente possa fazer, pessoal. Aí que está o momento de entrar aquela frase famosa. Está nas mãos de Deus. E no fundo está mesmo. E no fundo está mesmo. São exemplos duros, às vezes, que eu gosto de dar, mas são importantes para a gente reflexionar, para a gente pensar um pouquinho. Olha só, sobre agradecer ou muitas vezes questionar a nossa fé. Vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo onde talvez vai nascer um neto, um bebezinho, uma criança, com muita saúde, muito forte, um bebê lindo. E é natural, é normal que a gente eleve as mãos ao alto e agradeça. Graças a Deus. Mas talvez na casa do lado tenha nascido também um bebê, mas sem saúde, cheio de problema. Aí começa muitas vezes, meu Deus, que desgraça. Será que foi azar? Será que Deus errou? Será que tem injustiça no mundo? Questionamentos importantes. Que aqui, através de uma dinâmica reencarnacionista, entendendo o grande plano, saindo só dessa figura, dessa fotografia. Que fotografia, que figura é essa, Nelson? Essa vida, essa encarnação. Gosto de brincar sempre, hoje em dia, no mundo da internet, da Netflix, imaginemos que vidas são várias séries com várias temporadas de uma grande série. Ok? E essa aqui, essa vida talvez seja o capítulo 4 da série 3. Mas quando a gente vai entender uma figura mais ampla, a gente vai perceber que está tudo conectado. Que muitas vezes até momentos menos felizes
fazem parte desse construto, dessa caminhada, nesse grande plano. Então, voltando ao exemplo aqui que eu estava colocando, de uma criança, porque criança balança demais, né? De uma criança que nasce com saúde ao lado de uma criança que nasce sem saúde, por exemplo, a gente vai para o planejamento reencarnatório, entendendo que saúde ou a falta dela fazem parte daquilo que nós espíritos necessitamos vivenciar na experiência. Então não tem desgraça, não tem castigo, não tem sorte, não tem azar. Tem experiência e evolução. Só isso. Ah, Nelson, mas é fácil falar assim, é difícil. Claro que é difícil. Claro que é difícil. E por que é difícil? Porque a nossa visão está aqui ainda só numa fotografia. Está aqui no aspecto material, numa vida somente. E é difícil buscar o além, ter esse entendimento mais amplo que a gente vem tentando realizar aqui. Como, por exemplo, através da doutrina espírita, que elucida essa dinâmica reencarnacionista e que o nada é por acaso. E processos de provas, de expiação, muitas vezes envolvido nesse planejamento reencarnatório. Aliás, muitas vezes não. Todo planejamento reencarnatório, a gente tem provas e expiações. Ou um ou outro, ou os dois. Cada um na sua condicionante, nem melhor nem pior. São momentos, são vivências, são experiências onde a gente vai trilhando, caminhando e evoluindo. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Está tentando aqui entender o aspecto espiritual para dar sentido em muita coisa que não faz sentido na vida. Muito do que cai nesse grande vazio, nesse buraco negro, de que são os mistérios de Deus, ou que talvez pareçam injustiças. Não existe injustiça. Quando a gente vai ampliando o conhecimento, o leque, percebendo outros aspectos e buscando as respostas. Pergunta. Pergunta. Vamos entender mais, buscar. Quem tem dúvida aí é para buscar, para entender, é para fazer sentido. É para fazer sentido. Qualquer aspecto religioso tem que fazer sentido, tá, pessoal? Tomara que esteja todo mundo aqui mais ou menos simpatizante, digamos assim, no mínimo, com aquilo que a gente estuda que faz sentido para a gente. Se não tiver, não tem problema, pessoal. Busque algo que faça sentido para você. O importante aqui com a religião, ou sem ela, hoje no caso vamos falar da doutrina espírita, é que te faça bem, te faça alguém, uma pessoa melhor. Que mude a tua vida, que te dê essa sustentação, o sustentáculo para quê? Para o teu dia a dia, para a tua vida. Um olhar melhor para a dinâmica que vai se apresentar na tua vida. Simples assim. Não vai fazer. A diferença que faz é a busca do conhecimento para aplicar ele em nosso favor. E claro que a gente vai trazer como base, como parâmetro, o Mestre Jesus. O modelo Jesus. É um modelo a ser seguido. Ah, porque Jesus, olha só, mais uma vez, Jesus, por quê? Porque caminhando, realizando aquilo que ele nos ensinou, os exemplos que ele nos ensinou, aqui agora a gente já vai sentindo melhor. Não é para ter um lugar no céu, ou no nosso lar, ou onde é que quer que seja, no pós-vida. É para transformar a vida de hoje mais fácil. Essas conexões de hoje melhores, como por exemplo através da gratidão. Nesse mundo de hoje em dia, que é o mundo da internet, né? O mundo da internet, isso que é interessante. O mundo da internet é o mundo do hashtag. Então está muito na moda, e que bom que esteja na moda, o hashtag gratidão. E todo mundo, hashtag gratidão, hashtag gratidão. Não sei se vocês já perceberam. Mas vamos a fundo ali. Que sentimento está ali? A gente realmente está. É da boca para fora? É só hashtag? Ou de verdade a gente agradece ao Pai e se conecta com o alto? Pelas benesses que a gente tem na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe ou nem dá valor. Ou precisa da ausência delas para dar valor? Como eu dei o exemplo de quem fica acamado, por exemplo.
Então, perceber esse hashtag, também tem um outro hashtag. Qual é o outro hashtag? É o hashtag livramento. Esse também é outro que está na moda. Esse, então, eu gosto muito de falar. Por quê? Porque, às vezes, a gente vive uma dinâmica buscando se livrar das coisas e das pessoas e não percebe que, talvez, às vezes, muito do que nós chamamos de livramento é, na verdade, uma prova ou uma expiação a ser realizado, que, na verdade, é o quê? É crescimento. É para a gente passar para crescer, para evoluir. Sem provas, não há evolução. Sem provas, não há evolução. Então, uma dinâmica que a gente se livra em um momento e passado 2, 3 anos, 3 meses, 5 anos, não interessa, volta de novo uma coisa muito parecida, muito igual, muito semelhante. Pare e se questiona o que isso tem a ver com a minha vida. O que eu tenho que aprender aqui que eu não aprendi ainda? Às vezes eu posso até me livrar por um período de tempo, mas se a dinâmica retorna para mim, às vezes não na mesma pessoa, não no mesmo local, no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo trabalho, na mesma família, quer que seja. Mas se volta de novo, perceba o que isso está dizendo para mim. Que prova é essa aí que eu não passei ainda, que eu estou querendo me livrar disso? Percebendo que não é sobre o mundo, mas como o mundo nos toca, que tem a ver com o nosso íntimo, com o nosso eu. Como é que é essa dinâmica, Nelson? Vamos lá, é assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você é muito impaciente. Vamos dizer uma pessoa impaciente. Sabe o que vai vir para uma pessoa impaciente? Um monte de gente lerda. Gente lerda. Para quê? Para você trabalhar, para você aprender, para você desenvolver essa virtude. Se você se irrita fácil, sabe quem que vai vir na tua vida? Pessoas que tocam aí, ó, naquele pontinho seu, só teu, que você perde a cabeça, sobe o sangue e você se irrita com uma facilidade imensa. Se você se livra e está voltando de novo, pessoal, olha só, ainda bem, ainda bem. Olha como é que a gente muda o olhar. Olha, mudando o ponto de vista. Porque só dá para conquistar virtude, valor, pessoal, através da realização, lidando com o diferente. Para aprender a ser calmo, é com alguém que te irrita. Porque se irrita você, é sobre você, não é sobre ele ou ela. Porque você pode se livrar dessa pessoa, mas muito provavelmente amanhã ou depois vai aparecer uma outra pessoa que te irrita. E aí você tem duas escolhas. Ou olha para você e percebe o que você pode mudar para buscar maior tranquilidade, maior paz de espírito, mais calma. Ou então botar a culpa no mundo. Falar, esse mundo está perdido, todo mundo me irrita, a culpa é do mundo. É mais fácil. Culpar o mundo é sempre mais fácil, pessoal. E aí, vamos lá, que aprendizado a gente fez? Teve crescimento? Ou não? Ou será que a gente vai ficar repetindo essa dinâmica, a vida vai ficar voltando até a gente aprender? Quando eu falo voltando, às vezes não é só nessa vida não, tá, pessoal? Às vezes a gente vai jogando para a próxima. Ou às vezes a gente já vem de outras. Nesse processo de irritação, de calma e tantos outros. Eu estou trazendo aqui exemplos genéricos. Mas perceba que a dinâmica, lembra do Netflix, da série? É contínuo. E quantas vezes, quanto tempo é necessário, Nelson? Quantas experiências? Quantas você precisar. A dinâmica vai voltar quantas vezes você quiser. Quer se livrar? Hashtag livramento? Se livra. Sabe o que você está fazendo? Empurrando para daqui a pouco. Empurrando para daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a encarnação que vem. Se livrar é empurrar com a barriga. É pendurar na conta. Deixa na conta aí, depois eu pago, depois eu corro atrás. Agora eu não quero, não. Agora eu não estou com paciência, não estou com tempo para lidar com essas questões, não. Tenho outras prioridades. O pessoal sabe qual é a nossa maior prioridade? Somos nós. Somos nós. Como é que a gente se prioriza, Nelson? Aprendendo como o Mestre Jesus nos disse. Aprendendo o quê, Nelson? Aprendendo a ser feliz. Como é que você aprende a ser feliz, Nelson? Amando.
Ponto final. Simples assim. Na teoria, né? Como é que se coloca o amor em prática? É com o meu marido, com a minha esposa, com o meu cachorro, com o meu pai, com a minha filha, com o meu filho, com o meu avô? Também. Também. Mas é o amor no sentido muito mais amplo. É amar o próximo, amar aquele que te irrita. Amar o lerdinho lá que você tem paciente. É amar o mundo hostil e violento, ou aquelas pessoas, ou o inimigo que te faz mal, é amar tudo e a todos. É assim que a gente vai aprendendo a ser feliz, dentre alegrias e tristezas. Atenção. Felicidade é o conjunto dos dois elementos. Não vamos confundir, não confundamos alegria com felicidade. Dá para ser feliz dentre alegrias e tristezas. Por mais utópico que isso pareça ser, essa é uma explanação que está lá em Joana de Anjos. Eu não lembro o nome do livro agora. Se alguém quiser, depois eu caço aqui e mostro. Construindo um raciocínio. Como ela nos traz um livro que é sobre gratidão também, que não está aqui em mãos. Mas tem um livro que se chama Gratidão. Então perceba como a vida vai dinamizando e que virtudes, pessoal, virtudes são conquistas. Como é que se conquista? Através de trabalho, através de experiência. Virtude não é como um depósito do MBWay que cai na conta. Ou para quem está no Brasil assistindo, é um Pix que cai na conta. É através de trabalho. Não vai vindo alto. O que vai vindo alto são ferramentas para essa conquista, para esse trabalho, para essa realização. O que o alto nos envia sempre são desafios. E desafio existe para quê? Para ser superado. A gratidão é retribuir ao alto tudo de bom que nós recebemos. E não só. Também tem a outra questão da gratidão. É entender essa dinâmica aqui entre o nosso relacionamento com o próximo, que muitas vezes a gente pode agradecer, não só por palavras, a gente pode agradecer com um gesto, com um sorriso, com um olhar. A gratidão serve também não só na direção para cima, serve aqui, ó, na horizontal. É ser grato por essa troca que nós temos com o próximo, que nos proporciona essa alavanca, essa mola para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecer aquele que te irrita é um grande desafio. Por quê? Porque a gente não enxerga ele como um benfeitor, a gente enxerga ele como um malfeitor. Muitas vezes o nosso inimigo é aquele que a gente deve agradecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo é aquele que fala certas verdades na nossa cara, nos diz coisas que um amigo não diz. Porque um amigo às vezes passa pano, às vezes um amigo, porque nos ama muito, não enxerga certas questões que o teu inimigo vê e te fala, e te mostra. Na tua frente, como é que é. Agradecer, gratidão a tudo e a todos. Claro que se vamos começar mais fácil, vamos começar por aqueles que a gente tem um bom relacionamento, começar por aqueles que comungam do mesmo ideal, que bate a mesma vibração, que a conversa, que tudo encaixa, que a química bate, que o fluxo, que a coisa acontece. A gente começa por aí, fortalecendo uns aos outros, trocando essa vibração de amor. Porque a partir do momento que eu estou agradecendo alguém aqui encarnado, falando agora na horizontal, ok? Que nesse plano, eu estou de alguma forma alimentando, dando acesso a toda essa amorosidade que está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós, pessoal. É acessar o nosso lado luz e colocar ela para fora. Muitas vezes a gente recebe de volta e vai na troca. Mas independente se o outro troca ou não, o fato do movimento de nós colocarmos para fora e acessar esse lado luz através da gratidão já é uma benesse para nós. Se o outro trocar de volta, melhor ainda. E aqui é uma das grandes dificuldades que muitos temos. Por quê? Porque tem a história da gratidão, mas tem a história da ingratidão também. Sabe a ingratidão? A ingratidão normalmente está vinculada à decepção.
E decepção normalmente está vinculado à expectativa. A desilusão. Aí vamos voltar para o Chico Xavier. Desilusão. Sabe o que é desilusão? Desilusão é a visita da realidade. Vou repetir. Desilusão é a visita da realidade. Chico Xavier. Muitas vezes aqueles que nós acreditamos serem ingratos, e até são. Mas se a gente está sofrendo, tem a ver com a nossa expectativa, muitas vezes, de esperar algo que o fulano ou a fulana, e às vezes fulano é um filho ou uma filha, é um irmão, e é triste, tá, pessoal? É um cenário triste. Mas não consegue nos dar de volta aquilo que nós estamos dando, aquilo que nós ofertamos. Entenda os limites também, atenção, entenda os limites. Eu estou falando aqui questões genéricas, que é para cada um pegar e reflexionar na sua vida pessoal. Mas olha só, não existe receita de bolo. A receita de bolo é uma só, amor, que é o que Jesus nos oferece como a receita de bolo para atingir a felicidade. O bolo é a felicidade. Os ingredientes são amor, para a gente botar lá no forno, ir dourando, esperando crescer esse grande bolo, felicidade. Mas entenda nessa dinâmica, nas nossas relações, como é que a gente pode praticar o amor, mas ao mesmo tempo também nos blindando para que o outro não esteja nos ferindo. Ok? Isso é algo muito sensível, porque muitas vezes, no ímpeto, na vontade de amar, a gente se coloca em situações e vira saco de pancada. E a ideia não é essa. E a ideia não é essa. A gente pode sim amar, mas ao mesmo tempo se proteger. Uma coisa não precisa estar vinculada à outra. Ah, Nelson, porque eu não consigo me entregar, eu me entrego ao mesmo tempo, eu sou vulnerável. Não necessariamente. Dá para organizar direitinho, separar e perceber e entender isso de uma maneira mais ampla. Ok? Gratidão, pessoal. A gente já está fechando, tá? Por causa do horário. Vamos lá. Gratidão é um exercício. Gratidão é uma prática, como eu disse lá no início. É ganhar esse novo hábito, esse bom hábito que depende de nós. São escolhas, vou repetir, escolhas que nós fazemos todos os dias. Como eu brinquei aqui, vou repetir, a gente pode sentar 15 minutos e se esforçar para elevar o nosso pensamento e nos conectar com o alto através da leitura de um evangelho, por exemplo, ou de uma leitura edificante, qualquer que seja, algo que te eleve, que te coloque para cima. Gosta de Netflix? Uma série que te eleve, que te traga, te acesse esses bons sentimentos, essa coisa gostosa, esse lado luz aqui dentro. Ou você também pode, na Netflix, ver lá o Tiro, Porrada e Bomba, a série de terror, de violência, de tudo de ruim, pesado, para você se aterrar lá embaixo. Aí quando acabar a série, liga lá a CMTV, que ele acaba de se enterrar ainda, e joga em cima de você. Então perceba as nossas escolhas, as nossas opções que nós realizamos diariamente. A ideia aqui é trazer consciência. Consciência é para quê? Para fazermos melhores escolhas. Quem escolhe não é o Nelson, não é Jesus, não é Deus, não é teu mentor, não é o teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é teu filho, não é ninguém. Somos sempre nós. Nós realizamos as nossas escolhas de acordo com o nosso sistema de crenças e valores. Então perceba as opções que você tem na tua frente. A ideia de trazer aqui essa brincadeira que eu estou falando, de CMTV, de Netflix, é para perceber que são escolhas. São escolhas. Você vai fazer uma coisa como vai fazer outra. E aí, o que você vai fazer? A hora do café no trabalho. Mais uma vez no café. O café é ótimo, por quê? Porque o café normalmente, tá? Não sei do trabalho de vocês, mas quando a gente senta no cafezinho, tá rolando um papinho, uma fofoquinha, um comentário, uma maledicênciazinha de leve, um comentário que não está muito legal, alguém falando mal de alguém, que é um absurdo isso, e a gente se conecta. Ah, então não é para tomar café? Toma, mas vai direcionando.
Busca o contato com uma pessoa que tem um papo legal, que não fale só de coisa negativa, coisa ruim. Já tem muita coisa ruim e negativa no mundo, pessoal. Faça escolhas melhores. A escolha da gratidão é uma escolha melhor que a gente pode realizar. Não depende de ninguém, não depende do mundo, depende de você só. É fazer esse exercício do sentir, o exercício do bem-estar. Não só através de palavras da boca para fora, mas sentindo aqui dentro essa conexão com o alto. Como Joana de Anjos diz nesse livro Gratidão, que eu recomendo, devia ter trazido aqui para mostrar para vocês. São pequenas doses diárias de amor que nos curam, que cura a nossa alma. Joana de Anjos apresenta nesse livro gratidão como terapia. Uma terapia que a gente pode fazer para conosco, para curar a nossa alma, para fortalecer o nosso eu e transformar a nossa vida, a nossa dinâmica mais leve, mais tranquila, mais forte, menos pesarosa, mais fácil, dentro do possível. A busca, pessoal, para fechar é Jesus. Jesus. Que possamos aqui buscar entender como é que se faz para se conectar com essa mensagem do alto que Jesus nos exemplifica aqui através do amor sendo aplicado em todas as esferas e também através da gratidão. É isso, pessoal. Obrigado por estarmos aqui juntos. Foi uma alegria estar aqui reflexionando, pensando, dividindo com vocês. Não deixo cair, que eu sou pretendo desligar tudo. Sou ardinha. Sou ardinha impaciente, Nelson. Acho que essa frase para mim vai ficar. Obrigada, Nelson. Nada. Que interromper aqui. Hã? Ela estava. Espera, continuar que eu faço aqui. Acho que é o meu. É.